Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado, gratidão pela sua companhia. Eu falei aqui que é o Alvorada e nós temos também aqueles que estão nos bastidores. Sim, os trabalhadores lá que trabalham incansavelmente para chegar essa programação para você. Muito bem, eu falei que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, nosso caríssimo Tiago Soares. Olá, Tiago. Nando, querido, família Feal, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Acho que com uma alegria, com paz no coração. Espero que os nossos amigos aproveitem a lição de hoje do André Luiz e também surfem nesse maravilhoso ensino que ele vai trazer para a gente. Isso mesmo. Se você quiser aí depois assistir esse programa outro dia, ou você perdeu, vai lá no YouTube, tem aquele campo de busca, você coloca lá RBN barra TVMM, que significa Rádio Boa Nova ou Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior. Então, RBN barra TVMM, e aí você vai poder assistir o nosso Tiago Soares e outros programas lá no playlist do Alvorada. Então, como o Tiago disse, nós vamos trazer uma mensagem do nosso caríssimo André Luiz, né, do livro Respostas da Vida, isso mesmo, psicografado pelo nosso querido e caríssimo também Chico Xavier. Então vamos lá. A mensagem de hoje se intitula Ingredientes do Êxito. Então vamos lá. O êxito espera por você tanto quanto vem exaltando quantos lhe alcançaram as diretrizes. Então, o êxito não é exclusivo, o êxito ele não é só para uma pessoa, né? Ele não privilegia a ninguém. Todos aqueles, né, que ele fala que exaltam, né, é, é, lhe alcançaram as diretrizes, diz o André Luiz, não é, Tiago? Oi, Nando, e só lembrando uma coisa, essa lição, viu? Sabe quem que nos mandou? Foi uma ouvinte, a Isabel, que mandou essa mensagem, e a gente está aqui comentando, olha só que legal, né? Então é importante nós somos realmente uma família, viu, Nando? A gente vai estudando juntos, isso é maravilhoso. E o que eu gostei logo assim, de início desse texto do André Luiz, é que ele diz assim, ó, o êxito espera por você. Tá ali, Nando. Olha só, às vezes espera por você. Sabe por quê? Porque a gente pode ter uma falsa ideia, não é, Nando? Que a minha vida não foi feita para dar certo. Porque a gente começa a tomar tanta martelada, né? Tanta situação ruim na nossa vida que parece, meu Deus, né? Será que realmente isso vai acabar bem? Como que isso, né? Parece que a gente meio que realmente desespera do nosso próprio destino. E a espiritualidade vai dizendo o seguinte: olha, o êxito espera por você. Esse caminho, por isso que até o título, olha que título bonito, né? Os ingredientes do êxito. Então a gente vai começar a pegar essa receita de bolo, né, para fazer esse bolo bonito, pegamos esses ingredientes. A gente tem que ficar atento, né, Nando? Começar a anotar, perceber e anotar isso no nosso coração. E fica batendo, batendo, que nem você falou, martelo, né? Nós somos o prego e o martelo é essa lição aí que precisa ficar batendo sempre para que a gente não esqueça, né, Tiago? A gente tem que insistir, perseverar para que as coisas fiquem gravadas e gravadas automaticamente, elas passam a desprender da gente naturalmente, espontaneamente, né? O André Luiz fala assim, ó, largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. Olha que bonito, né, Tiago? Lindo, lindo demais. E como é difícil largar o passado, hein, Nando?
como o passado, né, parece que está tão presente ainda em nós, como o passado exerce uma influência enorme. A gente acho que é um pouco da nossa fraqueza, não é, Nando? Fala a verdade, esse deixar esse passado ser assim marcante dessa forma na nossa vida. Tá aí um dos objetivos para a gente começar a pensar num êxito é como é que a gente lida com o nosso passado. Olha só, a primeira coisa que a espiritualidade fala: largue qualquer sombra do passado. Qualquer sombra do passado. Você sabe que o Emmanuel, ele vem com uma lição enfática num livro, olha o nome do livro, hein, Nando? Pronto Socorro. E no Pronto Socorro ele fala que a gente deve esquecer qualquer coisa sim, claro, esquecer não dá, né, Nando? Que o cérebro, ele traz memória, mas aquilo não deve pesar na nossa vida. Qualquer situação, ela não deve sofrer. A gente tem que lutar para que essa situação não pese em demasiado no nosso presente. Olha só, uma obrigação nossa. Ah, mas foi um acontecimento assim. Sim, nós entendemos. Agora a gente tem que analisar de uma maneira mais pura, mais espiritualizada, com esse conhecimento maravilhoso que a doutrina nos dá, né, Nando? Tantas ferramentas para a gente começar a entender a nossa vida e não deixar esse passado vir com tanta força do nosso presente. Por quê? Se o passado estiver muito forte, possivelmente estará prejudicando o nosso êxito, o nosso futuro. Exatamente. Quero mandar um abraço também para Isabel. Gratidão por esse texto, porque é muito bacana mesmo, né? Uma riqueza o André Luiz traz sempre para nós, né? Obrigado, Isabel. Aí ele também fala aqui, olha, desse largar aí, eu lembrei assim que a gente, o povo diz assim, nós do povo dizemos, a pessoa não larga o osso, né? Tem que largar o osso, não largar o passado, né? Que nem ele fala aqui, as árvores lançam, né, as folhas mortas, né? Ela é assim, um desprendimento. E olha como aquelas folhas que vão cair no chão, no solo, vão ser úteis também para fertilizar o solo, né? Então, às vezes a gente precisa largar as coisas para que elas também sirvam ou possam ser úteis para as outras pessoas, né, Tiago? Pode ser que aquela coisa que você ficar guardando tanto pode ser que nem a gente fala em campanha, né, Alta de Souza, as pessoas batem lá na porta da pessoa lá, olha, só tem um mantimento, aí tem uma roupa, tal. E às vezes a pessoa está lá guardando, guardando, guardando e não usa. Então a gente tem que largar o passado, porque a gente não vai usar o passado mais. O passado é passado. E fazer que nem as folhas. Deixa cair no chão lá que vai fertilizar o solo, né, Tiago? Que lindo isso aí, né? Maravilhoso. Olha como que é verdade, né? Essa energia do passado, ela não precisa estar nos prendendo. Ela pode estar adubando o nosso solo. Quer dizer, essas folhas que estão caindo da nossa árvore, olha só que lindo que você colocou. Então, elas podem estar alimentando. Porque o Emmanuel, ele vai listar até. Ele diz assim, viu, Nanda? Você está em perfeita sintonia com o Emmanuel, porque ele fala assim que quando a gente se solta disso, seja erros que a gente cometeu, né, Nanda? Porque a gente pode ser uma coisa nossa, né? Provas difíceis que a gente passou, tudo isso ele diz assim, ó, quando a gente conseguir entender isso realmente, que isso fez parte da nossa história e não tem mais jeito, né? Ele fala isso, que isso começa a dar força, a gente vai começar a retomar a força para a gente seguir a nossa caminhada. Ou seja, a gente se desprende disso, a gente voltar até a nossa vitalidade, vai ter nosso terreno adubado de novo. Então, perfeitamente, você está perfeitamente alinhado com o que o Emmanuel está pedindo para a gente também. Bacana. E o André Luiz continua aqui, ó. Não se detenha diante da oportunidade de servir. Servir, olha aí que bonito. A gente pode servir. E o servir é a gente buscar êxito, né? Porque eu me lembro muito bem que o mentor espiritual dizia: você vai lá, né, no hospital, você vai lá visitar as pessoas, né? Então você está sendo uma pessoa boa, está levando lá né, alegria para as pessoas. Mas quem saía carregado de alegria, quem saía ali com aquela oportunidade de servir, somos nós mesmos. Quando a gente parte para ajudar, servir, então ele fala aqui, ó, não se detenha diante da oportunidade de servir, né, Tiago? Acho que você vê como ele vai juntando, se livrar do passado, trabalhar, servir,
mexer as energias, Nando. Olha só como ele vai devolvendo a nossa vida. Parece que a gente vai voltar, a nossa alma volta a respirar com o trabalho. A gente troca energia, conhece pessoas, se a gente volta a se relacionar com Deus. Como esse processo de servir é um ato complexo e importante para a nossa vida espiritual. Com certeza. Ele continua aqui nas frases, né, dizendo o seguinte: mobilize o pensamento para criar vida nova. É porque o nosso pensamento, Tiago, quando as rádios funcionavam com aquele LP, né, com aquele disco de vinil, é, o que Época das acontecia? válvulas, hein? Então, o operador, um dia lá, o Silvio Donizete na rádio, me mostrou como é que eles colocavam a música, né? Então, eles colocavam lá a agulha, puxava assim no começo da onde a faixa, e aí quando ele anunciava a música, ele soltava, aí o disco começava a tocar aquela faixa. Só que tem uma coisa, né? Se o operador ali não sabia ou não detectou que tinha um risco, o que que aconteceu? O disco ficava pulando, né? Ele ia chegar num determinado momento da faixa e ficar pulando. Então, a gente precisa mudar o nosso pensamento para que ele não fique essa elipse, né, rodando, girando, 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 e não saindo do mesmo lugar. Por isso que a gente precisa criar, que ele fala aqui, ó, mobilize o pensamento para criar vida nova. Senão a gente vai ficar numa auto-obsessão, a gente vai ficar numa situação de repetição muito grande, e isso cansa, e isso pesa para nós, né, Tiago? Eu acho que essa ideia que você está trazendo para a gente aí, que o André Luiz também elencou, Nando, eu acho que é um dos patrimônios que o Espiritismo vai exportar para as religiões. Olha só, que o seu pensamento cria vida nova. Então, a gente não delega mais isso para Deus fazer, né? A gente começa a entender que a gente é coparticipador, que a gente está junto nesse processo. A gente tem que começar pelos nossos pensamentos, Nando. Olha só, que coisa linda, que libertador. Eu posso começar agora? Pode começar agora. Eu não estou preso a nada? Não. Está dentro dos seus próprios pensamentos. Você pode começar agora. Que coisa maravilhosa, Nando. Então, é a liberdade mesmo. Por isso que Jesus falou que no futuro Deus seria adorado em espírito e em liberdade. Tiago, é isso. Olha que bacana aqui, ó. Melhore os próprios conhecimentos, estudando sempre. Isso é uma coisa que o Emmanuel pedia para o Chico. O Chico lá psicografava, mas ele falava para o Chico: estuda, tem que estudar, né? Porque isso faz parte do crescimento ali pessoal também do médium, né? Então a gente precisa estudar, a gente precisa melhorar os nossos conhecimentos, senão a gente não avança. Como a gente pode merecer mais sabedoria, ou conhecimento, ou cultura, tudo que for adquirir, se a gente não melhorar essa busca nossa de estudar, necessidade de estudar, né, Tiago? Dizem que o Chico estudava lá o Evangelho segundo o Espiritismo, lia ele 4 vezes no ano, né? Você vê? Ele já sabia aquilo decor, né? Ele estudava muito. Então, mesmo um espírito preparado, até o próprio Paulo de Tarso, no corredor da morte, pedindo os papiros para ele ler o Velho Testamento ainda, ele sabendo que ele ia desencarnar, ele querendo estudar. Você vê como essas almas entendem que como se fosse uma água do espírito, né? Para matar a sua sede. E sem conhecimento, Nando, como é que a gente pode escolher? Como é que a gente pode ter uma rota? Se a gente não tem o nome das ruas, os caminhos, para onde a gente vai, onde a gente anda, como é que a gente vai poder caminhar e criar essa vida nova? Então, com certeza, meu amigo, o que os Espíritos pedem aí para a gente, largar o nosso passado, servir, com os nossos pensamentos, criar a vida nova e agora estudar. Olha só quantos ingredientes, Nando. Nossa, é verdade. Você falou uma coisa, né, que o Chico estudava o Evangelho 4 vezes no ano, né? E tenho certeza que quando ele estava na quarta vez que ele estava estudando o Evangelho, e naquele capítulo ele encontrava uma mensagem nova, porque os desdobramentos da sabedoria do nosso Mestre Jesus é incrível, né? Por isso que às vezes até acontece várias interpretações, é porque é muito abrangente.
né? Ele é simples ao mesmo tempo e muito rico, também de informações e de para a gente fazer reflexões. O Evangelho é isso. Então, por isso que é importante estudar, né? É importante. Aqui ele continua dizendo aqui, ó, saliente qualidades e esqueça defeitos, porque é um vício nosso, às vezes, a gente só, Tiago, falar só dos defeitos, né? A gente esquece das qualidades, né? Eu desconfio aí, Nando, que ele está querendo treinar a gente, né? Treinar nosso olhar, nossa visão, salientes qualidades, esqueça os defeitos, que é para a gente enxergar as bênçãos que a gente tem à nossa volta. Porque a gente fica tão fixado nos nossos defeitos, mexe muito com a gente, né? E a gente às vezes ter um dia tão agradável, um dia tão maravilhoso, de tantas coisas boas, aí acontece uma coisinha, né, Nando? Parece que estragou o nosso dia todo. Fala, poxa, Senhor, como eu sou, né? Coração duro, tive tanta coisa boa hoje o dia e essa coisinha agora tá me pegando. Então acho que ele tá treinando o nosso coração para nossa caminhada ser mais leve. É esse aquele looping que eu estava falando, que a nossa mente ela fica, né, que no disco que fica riscado, fica voltando, né? Então, se a gente criar um canal, uma saída nova, que nem ele fala aqui, criar vida nova, né? Ele falou aqui atrás, a gente vai sair desse looping, né? A gente vai desenvolver, e tanto que ele fala aqui, ó, desenvolva seus recursos de simpatia e evite qualquer impulso de agressão, porque aí a agressão a gente sabe que ela vai jogar por terra tudo aquilo que a gente construiu, porque nós ainda não temos força suficiente para não amargarmos aquelas situações errôneas que nós cometemos, porque uma hora bate o arrependimento. E arrepender-se de alguma forma, está ligado ao passado. Então, a gente precisa não ficar no looping, sair fora do disco riscado. Errou, errou. Não, a gente não está aqui para dizer assim, errou, esquece. Não é assim, não é bem assim. Não, a gente não consegue porque a gente tem consciência, e a consciência é a nossa própria cobra. Por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente tem que buscar esses recursos todos aí para a gente poder sair dessa armadilha que nós mesmos criamos para nós, né, Tiago? Você sabe que o Spirit Meimei no livro Pai Nosso, viu, Nando? Vai dizer assim, ó, por exemplo, assim, ó, que esse espírito de servir que ele está ensinando para gente, ele vai fazer com que a gente angarie confiança dos bons espíritos, simpatia. A gente vai angariar cooperação dos bons espíritos. Então, assim, quando a gente entende que a gente tem que fugir desses impulsos de agressões que são contra o trabalho e buscar os recursos de simpatia, quer dizer, a gente vai se tornando um trabalhador confiável, um trabalhador do bem, um trabalhador que está bem sintonizado, né? Porque a gente não escolhe, a gente não deseja mais se deixar levar pela agressividade, pelo esse impulso. E não digo nem da agressão física, né, Nando? Porque às vezes o pensamento ele pode ser às vezes mais agressivo que um soco muito forte que a gente possa dar um gesto de violência contra alguém. Às vezes o nosso pensamento é muito mais violento, nosso rosto esboçando um sorriso, mas nosso pensamento pode ser muito mais violento para outra pessoa, de tanta energia que a gente joga nela, do que um gesto físico que a gente fizesse nela, né? Então, quando a gente trabalha, a gente busca esses recursos da simpatia, invariavelmente a gente começa a também a angariar a confiança e a cooperação dos bons espíritos, diz a nossa querida Meimei. É mesmo, né, Tiago? Porque a agressão é na alma, né? No espírito. Então, a marca fica lá no espírito. Dói mais e ela... Uma agressão física, você pode, de repente, ir no hospital, vai lá, toma um medicamento, passa por uma cirurgia, tal, e consertou. Mas e da alma, né? Ela pode ficar doendo muito mais tempo. Ela repercute, essa ação nossa, essa agressão nossa, muitas vezes, ela repercute porque estamos dentro de uma lei que nos rege, e essa agressão ela volta para nós de outras formas, das quais às vezes a gente nem sabe de onde veio. Sabe quando você está andando no meio da multidão, de repente, alguém jogou um copinho, pum, aí o copinho batendo na tua cabeça, você olha, não sabe nem de onde veio. Tem ali milhares de pessoas
Então, às vezes é isso, a hora que a vida cobra, vem e você não sabe de onde veio, mas muitas vezes fomos nós mesmos que tiramos aquilo e ele está retornando. Aí ele fala aqui, olha, se você pode ajudar alguém, você pode ajudar em auxílio de alguém, faça isso agora. Por quê? Porque é oportunidade que a gente não deve perder, né, Thiago? Esse presente maravilhoso, porque às vezes nosso destino pode se complicar, não é, Nando? Então, aproveitar esse momento, nossa consciência de hoje. Olha, Nando, com certeza a espiritualidade vai dizer o seguinte: esse é o nossa melhor, essa é a nossa melhor encarnação, né? Nosso melhor momento. Olha só que coisa bonita. A gente já deve ter. Eu sei que muita gente fala assim, poxa, sente no coração um passado saudoso, até de outras vidas, né, Nando? Alguns insights, sonhos, mas essa agora, essa encarnação, a presente encarnação, é a nossa melhor oportunidade. Ela é abençoada. Então, por que não esperar começar agora esse processo de buscar o nosso êxito? Você está vendo? Não depende de nada, não depende de ninguém. Você vê como os ingredientes estão aqui em nós, Nando. Está aqui, está disponível, está na nossa dispensa espiritual. Isso mesmo. Aí ele recomenda aqui para gente, né? Esqueça seu vocabulário, enriqueça seu vocabulário com boas palavras. Aprendendo a escutar, você saberá compreender. A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo com o bem. Destaque os outros e os outros destacarão você. É consequência, está na lei. O que você fizer, você vai receber. Então, se a gente enriquecer o nosso vocabulário com boas palavras, se a gente aprender a escutar também, a gente vai aprender a compreender. Se a gente quiser extinguir o mal, é só substituí-lo pelo bem, né? E aí destaque os outros e os outros destacarão você, né, Tiago? Você vê, a todo momento ele está buscando que a gente se desfaça de ligações ruins, pensamentos ruins e treinando a gente a ter uma mente saudável, comportamentos saudáveis. Isso reflete no campo espiritual, como eu acabei de comentar da Meimei, né? Que a gente vai angariar cooperação e respeito dos bons espíritos. Isso também se aplica ao mundo aqui, né? Dos encarnados. Tem até aquele livro, né? Como influenciar pessoas, fazer amigos, né? Aquele livro bem famoso e tem uma receita muito simples. Você quer angariar amizade? Seja amigo. Simples. Seja amigo das outras pessoas. Pronto. E não é isso que Jesus pede, né? Você quer amor? Seja amor. Olha só como tudo está em coinonia. Como Jesus já nos deu essa receita, mas está ali um pouco ali com algumas frases de uma linguagem um pouco mais antiga que cabe a nós agora. É o que os Espíritos estão fazendo para a gente aqui, né, Nando? Traduzir e reavivar esse conhecimento para a gente. Exatamente. Aí você falou presente? Olha aqui, ó. Viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã, você precisará viver hoje. Habitue-se a sorrir. Recorde que desalento nunca auxiliou a ninguém. Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é um meio de que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Isso a gente vê como que uma árvore, né, suporta calor, suporta frio, suporta vento, seca, e ela vai lá, suportando tudo aquilo. Essa suportação lhe dá uma resistência, né? E a gente vê, às vezes, quando a gente pega determinadas madeiras, tem madeira que fica até debaixo d'água e não apodrece. Então, a gente vê que, às vezes, a gente passa por todos esses processos assim, e para quê? Para o nosso crescimento, para a nossa fortaleza, a gente se fortalecer, né? E por isso que ele fala aqui para a gente viver o presente, né? Não se afligir-se pelo futuro, quando a gente fica com aquela ansiedade gigantesca de querer saber do futuro e querer resolver o futuro, se a gente nem resolveu o presente, né?
Então, ele fala aqui, ó, habitua-se a sorrir, recorde que o desalento nunca auxiliou a ninguém. Então, o sorriso, ele também abre um portal na nossa mente, de falar assim, olha, o seu cérebro fala assim, olha, ele está sorrindo. É por isso que é importante a gente sorrir, nem que seja para o espelho, né, Com Tiago? certeza, meu amigo. E você lembrou de Madeira? Eu lembrei de uma lá do interior, uma tal de aroeira. Essa é forte, hein? Essa aí é muito resistente. E a gente tem que se tornar um pouco dessa aroeira, viu? Tá debaixo da água, tá em qualquer clima e resistir. Porque se a gente realmente se considera espírito imortal, Nando, a gente tem que incorporar esse ensinamento, que essas dificuldades vai nos habilitar, vai nos dar resistência, Nando, nos dar resistência. E não enxergar de maneira diferente. Às vezes a gente acredita fala assim, eu sou espírita, acredito em reencarnação, mas quando a gente se depara com alguém difícil no nosso destino, a gente esquece essas coisas, né? Então, a espiritualidade está agora pedindo, abra a porta do nosso coração para esse ensinamento e não deixa que o desânimo, que a dificuldade se transforme como se fosse uma perseguição espiritual, como se fosse um peso. E entenda que isso vai nos trazer benefício. Algum benefício a gente vai conseguir extrair. Não é só, Deus não está querendo ver a gente chorar, não é, Nando? Não é por esse caminho, esse é o pior. Por isso que ele diz assim, ó, habilite-se a sorrir, a enxergar as coisas boas. Eu acredito que esses músculos do sorriso devem estar ligados diretamente ao cérebro, algum sentimento de eu não sei, não tem nenhuma base científica para isso, mas eu acredito no meu coração que acho que Deus já deixou o corpo humano programado para isso, né? Parece que quando você sorri, acho que deve dar algum efeito químico, orgânico no nosso corpo. Não é possível. Dá mesmo. Você falou da Aroeira, né? Lembrei da Alta de Souza, que onde ela nasceu, ela tem poesia até em que ela é, ela escreve sobre a Aroeira, né? Que é existe lá até hoje onde a Alta de Souza nasceu, essa Aroeira, essa árvore que ela cita, né? Olha aí quantos anos, né? E tanto que ela tem também uma amiga espiritual, uma amiga, né, de espírito amigo, que se chama Nina Aroeira, né, que é também da época da reencarnação, reencarnações que a nossa querida Alta de Souza viveu com a Nina. E Nina tem aquelas três caravelas, né, Pinta, Nina. Santa Pinta e Nina. Isso, essa Nina que está na caravela é essa Nina que a própria Alta de Souza eh, também nomeia, né? E que se reencontram, né, nessas encarnações mais futuras, depois lá do descobrimento, né? E vem as caravelas. E veja que coisa, né? Que coisa bonita, né? Que representação bonita, que simbologia bonita da árvore aroeira, né? De lembrar que ela é resistente e a gente precisa ser como ela, né, Tiago? Por isso a gente tem que ilustrar, iluminar o nosso ser com o sorriso, né, Tiago? Verdade. Dizem que essa madeira, viu, Nando, dura mais de 100 anos ao ar livre. Olha só. E ela é bonita, meio vermelhona, assim. Lá no sítio a gente usava para fazer cerca, porque ela resistia bastante às intempéries, né? Eu adorei de saber essa parte histórica que você trouxe aí da Alta de Souza. Muito lindo mesmo. É, a querida alta aí, né? Falando sobre a aroeira, que é super resistente, e a delicadeza com que a nossa querida Alta de Souza nos traz nos seus versos, né, nos seus poemas, lindos, né? E ela cita no livro dela Horto, que foi o livro que ela escreveu antes de desencarnar, né? Ela desencarnou muito jovem e depois ela vem trazer outros versos, poemas e poesias através do Chico Xavier. E são lindas as poesias de Alta. Muito bem, Tiago. Olha, falando de alta, a gente lembra de oração, a gente lembra de vibração, a gente lembra de prece. Tem tantos corações que a gente quer enviar vibrações. Vamos aproveitar nesse instante. No momento em que a gente estiver aqui proferindo a prece, né, os benfeitores espirituais vão trabalhar
mesmo que você ouça outra hora, outro dia, no momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, os benfeitores vão trabalhar. Eles trabalham na espiritualidade e muito. Então, caríssimo Tiago e todos e todas que estão aí, vamos para esse momento de prece, de oração e de vibrações. Nesse instante, então, nós vamos pedir para o Tiago proferir a prece, para estar com a gente aqui, nos conduzindo com suas palavras e nos levando aí com a espiritualidade que está nesse instante nos guiando, nos amparando a todos. Vamos lá então, Tiago? Então vamos, meus amigos. Gostaria de pedir pela minha vida, pela sua vida, pela vida da sua família. Então vamos acendendo o nosso coração, nos conectando com Jesus, os nossos mentores, com Deus, Criador de todas as coisas. Pai amado, Pai querido, Mestre Jesus, Mãe Maria, Mãe Santíssima, envolva, Nossa Senhora, o nosso país, o nosso planeta, essa humanidade que precisa tanto da Tua bênção, do Teu carinho. Aqui estamos, Nossa Senhora, buscando os ingredientes para o êxito, para aproveitarmos a nossa encarnação. Tem tanta gente, mãe amiga, precisando de um renovo no coração, novas energias, ânimo para a vida. Por isso te pedimos, abençoe cada um de nós, nos sustenta a alma, nos sustenta os pés, o caminhar, as nossas direções, seja sempre o caminho mais adequado para a nossa vida. Eu gostaria de agradecer muito a cada um pelos mentores que estão conosco todos os dias, silenciosos, nos inspirando, nos acariciando, nos incentivando sempre, sempre, sempre as melhores decisões e o caminho do bem. Muito obrigado a todos os nossos mentores, amigos, anjos guardiões, espíritos anônimos, mas que nos amam profundamente. Mãe Maria, eu gostaria de pedir a todas aquelas pessoas que estão com problemas de saúde, mentalize você, meu amigo, minha amiga, aquela pessoa que você sabe que está precisando, ou você mesmo, a região do seu corpo, você sente especialmente que precisa de atendimento, que essa luz que desce do alto, que nos envolve, sustente, ampare, retire as dores e acalme o nosso coração. Muito obrigado, Mãe Maria. Muito obrigado a todos por essa união e por essa oração conjunta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livre-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito bom a gente poder, né, entrar em contato com essa espiritualidade que sempre nos apoia, seja através de intuição, de vibrações, de energias, né, nos dando força para seguir aí o nosso caminho. E a gente queria dar um recadinho para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, né? Agradecer a sua sintonia aqui com a Rádio Boa Nova e TV no Maior. E nós temos o site, aí eu vou pedir para que você entre no site. Então nós vamos passar para você o site, né, do Clube Amigos da Boa Nova, amigosdaboanova.com.br. E também vamos passar os telefones que você pode se comunicar lá com as pessoas que vão atender. Então, anote aí, ó, 0800 12 018 38, e tem o fixo também, que é o 11 2458 3214. E temos também o WhatsApp, que também é Pix, né? Então, vou passar o WhatsApp que você pode se comunicar e depois também pode fazer um Pix. Então, anote aí, 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Então, vou repetir: 11 97261 0272.
E o nosso querido Thiago também vai falar um pouco aí do Clube Amigos da Boa Nova. Tem vantagens, tem outros canais aí aqui onde você pode usufruir sendo sócio, né, Thiago? É tão maravilhoso porque você pode te ajudar na compra de livros, na TV Mundo Maior, na editora Mundo Maior, no Mercalivros. Olha só, Nando, até no Mercalivros você vai poder desconto até 75%. Você pode adquirir ingresso para eventos espíritas, é tão bom, né? Um evento cultural espírita, também com desconto. Por você ser participante, membro do Clube Amigos da Boa Nova, você vai ter acesso às obras, a eventos culturais. Então, é maravilhoso, porque você vai estar ajudando a patrocinar não só os programas da TV, como da rádio agora na EFM, que agora a programação do conhecimento espírita agora vai estar na FM tradicional, Nando. Olha que coisa boa. Então, você vai poder ajudar a colaborar com todo esse processo maravilhoso de divulgação da doutrina. É verdade, o Thiago trouxe aí essa novidade deste ano, que a Rádio Boa Nova vai fazer a migração do AM para o FM. Para isso, então, também é necessário recursos para homologações, para equipamentos. Então, a gente espera que você possa colaborar. Se você quer saber, tem uma campanha aí sendo em andamento. Entre no site da FEAL. Eu vou passar, ó, feal.colabore.org. feal.colabore.org. Então, aí você entra lá e você vai saber desta campanha que está sendo feita para a rádio, né? Está no processo de se tornar FM, que aí vai ter uma qualidade maravilhosa em São Paulo, na Grande São Paulo e também na Grande Sorocaba. É isso aí. Então vamos voltar ao texto aqui, Tiago, para a gente encerrar o texto. O André Luiz fala assim, ó, ampara-se, ampare-se amparando os outros. Censura é uma forma das mais eficientes para complicar-se. Abençoe a vida, né, e todos os recursos da vida onde você estiver. Então, abençoe a vida e todos os recursos, né, que a vida oferece. E nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão, a fim de aproveitá-la em meditação e reajuste das próprias forças. Observe, né, que tudo e todo o tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. Que bonito. O André Luiz, né, ele termina assim com uma chave de ouro esse texto aqui, né, Tiago? Eu acho que ele capta, né? Essas informações vêm até mais do alto. Ele está sendo médium aí das esferas superiores. E é bonito isso, né? Começar e recomeçar. Começar e recomeçar. A gente tem que sempre ter essa mensagem no coração. Se a natureza é assim, né, das estações, e tudo se passa diante de ciclos, porque a nossa vida não passa também por ciclos? O nosso inverno, às vezes, da nossa alma, né? Mas também virá a primavera, o verão, coisas boas vão aparecer. E eu acho que a gente deve começar a abençoar a nossa vida. Olha só que lindo, abençoe a vida, Nando. Esse sentimento que a gente às vezes está, tanta gente nesse momento pode estar amaldiçoando a sua própria vida, não é? Tá jogando, fala, meu Deus, e ela tá colocando lama no seu próprio, vamos dizer assim, no seu próprio jardim, ela tá estragando a sua própria vida, atentando contra o seu próprio êxito, sem saber. Olha que doutrina esclarecedora, Nando. Então a gente tem que sim abençoar a vida, a despeito das dificuldades. Lembra lá, Nando, que ele treinou a gente para ver as coisas boas? Olha aí o final aí, né? Abençoar a vida. Então, eu só tenho a agradecer essa lição maravilhosa de hoje. Nós temos que perceber, né, Tiago, de alguma forma que se a gente não está enxergando essas coisas que o André Luiz está nos trazendo, é porque a gente está desfocado, a nossa lente está desfocada. A gente tem que, que nem aqui antes de começar a nossa gravação, aqui, o nosso programa, aqui a gente está se utilizando de câmera, de lentes, e aí eu fui lá dar uma limpada na lente, porque às vezes acontece de ficar suja e aí o que que vai ficar? Vai ficar uma imagem distorcida. E muitas vezes é assim, a gente
distorce até a própria visão de nós próprios, no nosso próprio ser e dos outros também. Então, a gente precisa cuidar dessas lentes nossas, né? Tentando colocar em prática tudo isso aí que o André Luiz nos trouxe, né, Tiago? Aí você percebeu de uma coisa bonita que eu achei da dose de solidão. Olha só como a espiritualidade ensina tudo. Ensina a gente a viver no coletivo, mas também ensina a ser forte, sozinho, e saber que tem momentos que a gente tem que buscar a nossa reparação, a nossa meditação. Quão importante, Nando, é a gente fazer uma meditação da nossa vida, dos nossos atos. Olha só, ele também está pedindo isso para a gente. Ter um momento sadio de solidão e observar que Deus em todos os momentos, Nando, em todos os momentos da nossa história, Deus está buscando sempre restaurar, recomeçar, refazer, transformar tudo para a perfeição. Parece que Deus está empurrando a gente para o que há de melhor. E a gente meio que tá contra, né? Sabe aquela mula empacada, né? Que põe os pés contrários assim, não quer ir? Não, vamos seguir esse fluxo que a divindade quer nos proporcionar, que é para cima, que é para o êxito, que é para a alegria, que é para o sorriso. Então, não tem como, né, Nando? É o que precisa. A gente sempre fala de médium, né? Que é um instrumento, uma instrumentalidade. Então a gente precisa deixar sempre, quando ele fala aí de estudar, quando ele fala de tantas outras de atividades, serviço a prestar, tudo isso é cuidar desse instrumento nosso, né? Para que esse instrumento fique afiado, que ele fique focado, que ele não fique, como falei da lente, não vai ficar distorcido. Então, tudo isso que o André Luiz nos trouxe no dia de hoje nesse texto, realmente é uma bênção, né, Tiago? Uma bênção do livro Respostas da Vida, psicografia do nosso querido Chico Xavier, do André Luiz. E aí, quero agradecer aí ao nosso querido Tiago por estar aqui conosco no dia de hoje, estar aí oferecendo, disponibilizando o seu tempo com cada um de nós. Agradecer aí, gratidão, Tiago. Que é isso, meu querido. Eu que agradeço por você trazer essa lição maravilhosa para a gente, a nossa querida Isabel que selecionou esse texto para nós. E eu só desejo que as pessoas aproveitem, né, Nando? Tanto quanto a gente, todas essas bênçãos que o André Luiz trouxe. Muito bem, então agradecer a todas e todos, né? Esperamos cada um aí no próximo programa Alvorada, e muita paz aí, muita luz, muitas bênçãos do nosso Mestre Jesus, e aquele tchau que nós fazemos sempre aqui, né, Tiago? Tchau, 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 Tiago! Nando. Tchau, tchau, amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, e até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.